Meus senhores, nós chegamos ao final daquilo que é chamado de as parábolas do reino dos céus. E nessas parábolas nós vimos o humilde começo deste reino, nós vimos a sua forma discreta de desenvolvimento, vimos a aparente demora do retorno do rei e vimos também o valor inestimável deste reino. A última parábola comparativa com o reino foi a parábola da rede, né? Voltando lá atrás, não sou Calvino, e Calvino estava pregando em Mateus, mas o hiato dele foi maior. Lembrando lá atrás da última exposição, nós expomos a parábola da rede. Nessa oportunidade, nós vimos que a parábola da rede ela é paralela à parábola do joio e do trigo, mas o foco dela é diferente. Nós aprendemos primeiro aquilo que Jesus não disse e depois o que ele afirmou com essa parábola. Ela revela aquilo que vai haver no final desta era. E revela então que até lá o bem e o mal estarão misturados. E somente então, somente no final, haverá uma separação que será definitiva. E essa separação acontecerá após a pesca angelical, quando os anjos separarão os bons dos maus. E essa pesca tem um dia marcado, onde todos os homens serão arrastados. E então os ímpios serão separados do meio dos justos, recebendo a sua terrível, mas justa e eterna condenação. Mais uma vez, o Senhor alertou sobre o juízo eminente. Um tema constante no ensino do nosso Senhor e Salvador, mas que hoje ou é deturpado ou é desprezado. Alguns intérpretes não consideram o texto que nós veremos hoje como uma parábola autônoma, mas eu creio que seja. Ela traz um fechamento a este bloco de ensino e chama a todos nós a responsabilidade sobre o entendimento daquilo que nós ouvimos e aprendemos com estas parábolas. A parábola que veremos hoje, ela não compara o reino com alguma coisa. Contudo, ela também faz uma comparação. Assim, avancemos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, a partir do verso 51, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus perguntou: entendestes todas estas coisas? Eles responderam: sim, Senhor. Então lhes disse: portanto, todo mestre da lei instruído, que tornou-se discípulo do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e antigas. Quando Jesus concluiu essas parábolas, partiu dali. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, bendito Pai, em nome de Cristo Jesus, nós nos achegamos a Ti, clamando que por meio do Teu Santo Espírito, Tu nos guie na Tua Santa Palavra. Pedimos, Senhor, que os nossos olhos e os nossos corações sejam desvendados, primeiro para o privilégio e tesouro que nós possuímos, revelados a nós pela Tua Santa Palavra, e depois que seja revelado e que seja guardado em nossos corações e que possa modificar as nossas atitudes, a responsabilidade que nós somos chamados de compartilhar aquilo que temos aprendido com aqueles que tanto necessitam. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio, e é em nome dele, Jesus Cristo, que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós veremos a pergunta que o Senhor fez aos seus discípulos e que hoje, por meio do Espírito Santo, Ele fará a todos nós. Nós precisamos, primeiramente, compreender o Evangelho.
Por quê? Porque sem compreensão não existe fé. Fé não é crendice, fé é crer em algo. E nós precisamos compreender aquilo que nós cremos. Não devemos achar que nós entendemos rápido demais coisas que não entendemos. O Senhor comparou os seus discípulos a mestres da lei, porque eles se tornaram discípulos deste reino. Veremos ainda que o Senhor afirmou que os seus discípulos possuem um valioso tesouro. E isso, meus irmãos, inclui cada um de nós. Por fim, veremos que todos nós somos chamados à responsabilidade. Nós devemos repartir o tesouro que nós temos em nossos corações para também enriquecer a outros. Assim, vejamos em primeiro lugar uma pergunta necessária. Sem compreensão, meus irmãos, não existe fé. Paulo escreveu e nós lemos na liturgia: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Veja, Paulo ele não estava escrevendo para pregadores, ele estava escrevendo para os crentes de Roma e desta forma escrevendo para todos nós. Lemos em Atos dos Apóstolos o seguinte: e correndo Filipe, ouviu que certo eunuco lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Está lá no capítulo 8 de Atos. O Senhor perguntou aqui aos seus discípulos: entendestes estas coisas? Note como é importante que nós entendamos aquilo que nós ouvimos. Veja, ele não se preocupou se os seus discípulos apenas ouviam, se os seus discípulos apenas estavam atentos, mas se eles estavam entendendo aquilo que eles estavam ouvindo. Por quê? Porque eles seriam os futuros mestres. E não há como você ensinar aquilo que você não compreendeu. Não há como você ensinar aquilo que você não crê realmente. Antes de tudo, nós devemos entender sobre o que se refere essa expressão de Jesus. Entendestes todas estas coisas? Será que era tudo aquilo que Jesus ensinou nas parábolas? Ou será que era aquilo que ele quis dizer com aquelas parábolas que não foram explicadas? Ou ainda se refere aos mistérios do reino dos céus, conforme o verso 11? Ou será que o Senhor estava incluindo todas estas coisas? Meus irmãos, eu creio nisso, que o Senhor estava incluindo todas estas coisas. Que o Senhor estava perguntando se eles entenderam tudo aquilo que havia sido ensinado. Foi um dia longo. O capítulo 13 retrata um dia muito longo, com muito ensino. Mas que o mestre questiona então os seus discípulos se eles entenderam. Entendestes todas estas coisas? Essa pergunta, meus irmãos, é algo que nós sempre devemos fazer como leitores e como ouvintes da palavra de Deus. Você não pode ler a palavra de Deus e fechar a sua Bíblia sem se perguntar: eu entendi isso aqui? Você não pode sair de um culto e após ouvir a pregação do Evangelho não se perguntar: eu entendi? Porque como vimos nas exposições de Romanos, lá no capítulo 2, verso 13, ser apenas ouvinte da palavra não tem valor algum. Ela precisa ser compreendida. Portanto, em segundo lugar, não sejamos rápidos em responder. Note que os discípulos responderam assim: sim, Senhor. Aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Este termo, Senhor, Kyrios, esse termo significa autoridade, significa ter poder. Como um substantivo, e é o caso aqui no texto, ele designa o proprietário, o mestre, o controlador, alguém com autoridade. É assim que os discípulos reconheceram Jesus, como alguém com
com autoridade. E assim os discípulos testemunharam aquilo que nós temos falado nessas exposições das parábolas do reino. Que Jesus Cristo, ele já é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de um reino que já foi inaugurado e que contempla todo o nosso mundo e não apenas a igreja. O Senhor reina, todo o poder lhe foi dado depois da ressurreição, nos céus e na terra. Reino, meus irmãos, tem sentido de domínio, de território nas Escrituras Sagradas. Referindo-se então ao governo esse que o nosso Senhor possui como proprietário, com toda a autoridade nos céus e na terra. Isso é glorioso para nós. No Antigo Testamento, esse título, Senhor, Kyrios, ele é utilizado para Yahvé. Para Yahvé. E aqui algumas vertentes religiosas têm um problema. Porque no Novo Testamento, esse mesmo termo, ele é utilizado para Jesus Cristo. Jesus é Deus. Ele é o Rei prometido no pacto. Sim, Senhor, diz os discípulos. Sim, Senhor, nós compreendemos. Eles respondem. Nós devemos ser cautelosos, meus irmãos, e não sermos muito apressados em responder. Às vezes, nas aulas de quarta-feira, a gente pergunta no final, os irmãos entenderam? Tem alguma dúvida? Entendemos, não temos dúvida nenhuma. Aí eu sei que não entenderam e tem dúvida. Mas a vergonha parece que é mais forte. É uma vergonha injustificada. Nós não devemos ser rápidos em responder. Veja, em todo esse bloco de ensino, essa é a única vez em que os discípulos afirmam que entenderam o ensino de Jesus. Quando não entenderam, um pouquinho antes, eles perguntaram. Mas aí nós devemos perguntar, será que eles entenderam mesmo? É tão errado dizer que Mateus os retratou entendendo tudo, quanto é errado dizer que eles não entendiam nada. A verdade está entre esses dois extremos, entre esses dois opostos, escreveu um teólogo. É lógico que eles entendiam mais do que as multidões, mesmo porque o Senhor revelava coisas, o Senhor deixou claro que certas coisas eram reveladas aos discípulos, mas ocultadas das multidões, justamente por meio das parábolas, para que vendo não cresçam e ouvindo não entendessem. Então é lógico que eles entendiam mais, só que também é evidente que eles ainda tinham muito que entender e que aprender. E que muitas coisas eles entenderam errado. Muitas coisas. Os eventos à frente provam que eles ainda tinham que aprender muito mais. Porque note, lá no capítulo 15, pouco depois, o Senhor questiona eles. Vocês também ainda não entenderam? Note, eles acabaram de dizer, Senhor, nós entendemos. Vocês também ainda não entenderam? Assim, em terceiro lugar, sejamos esforçados para compreender. Há o nosso esforço aqui. Como vimos, não pode haver fé nem salvação sem ouvir e entender aquilo que se ouviu. Não adianta conhecer as Escrituras, não adianta até recitá-las de cabeça, se nós não entendermos o significado, porque não passaríamos de meros papagaios gospel. Não adianta nada. Então o que devemos fazer? Primeiro, obviamente, é conhecer as Escrituras. Nós precisamos ler de novo e precisamos ler novamente. Ninguém nunca vai poder dizer, eu já li demais as Escrituras. Ninguém nunca vai poder dizer algo nesse sentido. Claro que nós não precisamos ser daqueles que ficam contando e divulgando quantas vezes leram as Escrituras. Acho que não há nada mais patético do que isso. Eu li 200 vezes. É bom para você. Né? Ou quando a gente vê aqueles relatos que acabam humilhando e acabam
desanimando algumas pessoas. Fulano de tal leu 500 vezes as escrituras de joelho. Bom para ele. Primeiro, essa informação não precisava ser divulgada, porque aquilo que nós fazemos com a porta do nosso quarto fechada, o Senhor veio, o Senhor recompensa. Mas, meus irmãos, nós devemos ler, e devemos ler ela toda ao menos uma vez por ano. Pastor, é muito, você já viu o tamanho da escritura? Dá para ler, com tranquilidade. Nós devemos lê-la. Devemos saturar a nossa mente, devemos saturar o nosso coração, devemos saturar o nosso imaginário com a palavra de Deus. Essa é a diferença dos grandes puritanos e dos pastores atuais. Os pastores atuais têm muitas ilustrações, eles têm muitas histórias, eles têm muitos testemunhos próprios. E quando você vai ver um puritano, quando você vai ler esses textos, e o último puritano, David Martin Lloyd Jones, as ilustrações que eram usadas eram sempre histórias das Sagradas Escrituras. E aí nós aprendemos uma coisa muito interessante, que dentro das Escrituras está contido todas as histórias e ilustrações da nossa vida. E quão grandioso nós temos isso guardado no nosso imaginário, guardado nos nossos corações. Porque, meus irmãos, nós não vamos compreender aquilo que nós não conhecemos. Agora, após conhecer, então, precisamos nos esforçar para compreender. Veja, nós temos inúmeros recursos para isso. Bíblias de estudo, vasta literatura a preço acessível, comentários bíblicos, cursos. E até, apesar da internet ser uma terra de ninguém, nós temos facilidade por meio dela para ouvirmos homens piedosos. Homens que nós não teríamos condições de ver. Mas, sobretudo, meus irmãos, todas essas coisas são recursos inferiores. Além de nós termos as Escrituras, graças à Reforma Protestante, nas nossas mãos, nós temos o mais excelente recurso que sempre acompanhou a revelação bíblica: a iluminação do autor, do próprio autor, o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos orar antes de ler, pedindo iluminação, pedindo capacidade. Depois de ler, devemos meditar, ouvindo o Espírito Santo falar pela própria Escritura. As pessoas querem ouvir muitas novidades, mas a novidade é a boa nova, que nós vamos ver logo à frente, que não é velha, é sempre atual. Devemos também ruminar as palavras lidas, ruminá-las, meditar. Meditar é um termo que a gente meio que afastou por causa das religiões de nova era, mas meditar sempre fez parte do cristianismo. Meditar naquilo que você ouviu, meditar naquilo que você leu. Porque, meus irmãos, se nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, assim como os alimentos devem ser mastigados e depois devem ser digeridos para que possam nos sustentar, assim também nós devemos reter a palavra, lendo, meditando, guardando, pensando, para assim assimilar estas lições. Portanto, não sejamos rápidos em responder, mas sejamos rápidos em nos esforçar para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como Oséias 6 diz, por meio da sua revelação. É na Escritura Sagrada que nós conhecemos a Deus. Assim, em segundo lugar, vejamos duas grandes comparações. E a primeira comparação é um mestre da lei. Os discípulos, eles foram comparados por Jesus aos escribas. E esse termo, escriba, assusta um pouco, porque nós lembramos das críticas de Jesus a eles. Essa classe, os escribas, eles começaram lá sobre a liderança de Esdras, como um grupo cujo objetivo era preservar, estudar e aplicar a lei de Deus à vida diária do povo, que estava retornando do cativeiro.
Infelizmente, como nós conseguimos estragar tudo que nós colocamos à mão, infelizmente, a função dos escribas se perdeu. E eles se transformaram, então, em meros defensores de tradições humanas, que acrescentavam mais e mais fardos à vida das pessoas, como Jesus denunciou, e nós vimos isso, aliás, não vimos, você pode ler isso lá em Lucas capítulo 11. Eles acrescentavam mais e mais fardos esses que eles não queriam mover nem com o dedo. Agora, nós devemos entender uma coisa: a conexão de escriba com o fariseu, ela é acidental. Porque haviam escribas que eram fariseus, haviam escribas que eram saduceus, e haviam escribas que não eram ligadas a nenhum desses dois partidos. Tanto que se nós olharmos no capítulo 23 de Mateus, e nós vamos chegar lá em alguns anos, o Senhor Jesus Cristo, ele afirmou que ele enviaria um novo tipo de escriba. E esse novo tipo de escriba eram os seus discípulos. Esse novo tipo de escriba somos nós. Note que, assim como Jesus comparou anteriormente os seus discípulos com os profetas e os justos dos tempos passados, lá no capítulo 5 e no capítulo 10 de Mateus, agora ele está comparando os seus discípulos com os escribas. E as versões modernas, elas atenuam isso e traduzem melhor essa expressão escriba como mestre ou doutor da lei. Observe, Jesus, ele treinou os seus discípulos, e ele treinou por meio de um discipulado próximo, intenso. E após a sua ressurreição, ele então comissionou esses discípulos a fazerem outros discípulos em todas as nações. Capítulo 28. Imediatamente, meus irmãos, essa comissão de Mateus 28 era para os apóstolos, para os seus discípulos. Contudo, essa comparação e comissão não é limitada aos apóstolos, mas por meio do trabalho deles, envolve e inclui cada um de nós. Assim como se ensinavam aos escribas as tradições e as leis, Jesus, ele ensinou os seus discípulos os mistérios do reino dos céus. Ele os ensinou, mas não para que fossem bem informados. Ele os ensinou não para que guardassem tal conhecimento somente para eles, mas para que ensinassem aquilo que haviam aprendido. Passassem esse conhecimento à frente. Aqueles que entenderam corretamente as lições do mestre, eles são agora professores capacitados para também ensinar os mistérios do reino dos céus, revelados no Evangelho. Assim, o mestre da lei é alguém que tornou-se um discípulo. Um dos privilégios, meus irmãos, da vida cristã, privilégio, é aprender as verdades do reino de Deus. É um privilégio. E nós aprendemos isso por meio da sua santa palavra. Não tem outra forma. Qualquer outra forma não é o reino que está sendo ensinado. Mas apenas aprender não basta. O objetivo é aplicar aquilo que aprendemos. E a aplicação envolve viver, mas não apenas viver. Envolve também ensinar aos demais, como nós veremos à frente. O Senhor, ele afirmou que esse mestre da lei, este escriba, ele tornou-se discípulo do reino. O verso 52, se você observar, ele divide tradutores e comentaristas. A tradução ali é bem difícil, é bem complicada. Tornou-se discípulo pode ser traduzido como foi instruído, pode ser traduzido como que aprendeu, ou que foi treinado. E certo teólogo afirma que a ideia aqui não é que o escriba mencionado ele foi instruído sobre o reino, mas que ele se tornou um discípulo do reino. Ele não só foi instruído, mas ele torna-se um discípulo. É mais profundo.
é maior, é mais importante e traz mais responsabilidade. Não é apenas alguém que aprendeu, mas é um servo, seguidor, e seguidor que continua a obra do seu mestre e senhor. Continua de uma forma prática, que aprendeu e ensina pelo exemplo. Ele foi discipulado e não só aprendeu as lições, como viu e conviveu com o Senhor. E agora ele é alguém que ensina, também não só falando, mas vivendo e ensinando. É por meio do discipulado, meus irmãos, que a pessoa é transformada à imagem de Cristo, reconhecendo quem Ele é, o que traz total submissão ao seu senhorio e traz também desejo pelo reino que o nosso Senhor inaugurou e traz desejo de mais instrução e mais compreensão. Eu me apavoro, irmãos. Eu me apavoro com crente preguiçoso. Eu me apavoro com crente que desperdiça a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Eu me apavoro com essas coisas. Porque aquilo que nós gostamos, aquilo que nós amamos, aquilo que faz o nosso coração arder, nós queremos conhecer mais, e queremos ter mais, e queremos viver mais. E quando você vê essa preguiça, essa letargia, essa ociosidade, isso é um sintoma de um cristianismo doentio. De um crente que talvez não tenha entendido realmente. Ou de um crente professo que realmente não creu e não entendeu e ainda não foi de fato convertido. Porque fazendo uma comparação bem infantil, se você gosta de sorvete de chocolate, você vai atrás de sorvete de chocolate, você quer saber de onde veio o chocolate, e você quer experimentar variações do sorvete de chocolate. Agora, se você não tem um desejo assim pela palavra de Deus, que é o que te revela a tua necessidade, quem Deus é, as promessas, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Aquele que tornou-se discípulo de Cristo, ele encontra nesse aprendizado uma fonte de riqueza. Às vezes as pessoas vão no meu escritório e olham, mas para que tanto livro? Eu olho e digo, mas por que tão pouco? É que eu não tenho mais tempo e nem dinheiro para comprar mais. E eu não tenho horas no dia para estudar mais. É uma fonte de riqueza. A Bíblia Sagrada é uma fonte de riqueza inesgotável. Você não precisa ter um escritório com livros, sabe? As pessoas fazem vídeos e aí botam atrás, assim, parece erudito. Às vezes é só um boçal, às vezes usa até uma imagem ali atrás. Não adianta nada. Mas tendo a Escritura Sagrada, você tem um tesouro e uma fonte inesgotável de riqueza. E o verdadeiro discípulo, aquele que se tornou discípulo de Cristo, encontra no ensinar aos outros também uma fonte de alegria. A alegria dele está em falar do Senhor, em falar do reino, em falar da graça, da misericórdia, do amor. Jesus apontou para alguém que mais do que apenas ter sido instruído, o que é necessário, lógico, também tem sido treinado. E alguém que por meio desse treinamento foi transformado e aprendeu pelo discipulado. O pastor escreveu que o mestre da lei enfatiza o aprendizado, enquanto que discípulo enfatiza a vivência. E nós somos chamados a sermos discípulos e mestres da lei, tendo o aprendizado e a vivência como característica do nosso ser. Todo mestre da lei deve ser um discípulo, e todo discípulo deve ser um mestre da lei.
Em terceiro lugar, nós vemos a segunda comparação de Jesus, um pai de família. O termo aqui usado, tesouro, é uma transliteração do grego, tesouros. Mas ele também pode ser traduzido como depósito, despensa. Por isso a ideia do pai de família. Um depósito de coisas importantes, uma despensa onde você deixa o alimento da sua casa. Palavras que depósito e despensa representam nas Escrituras normalmente o coração e os valores apreciados. E por isso eu optei por tesouro. Esse tesouro, meus irmãos, representa aquilo que está no coração do homem. Aquilo que tornou-se precioso, tanto quanto um tesouro. Que tornou-se precioso, tanto como uma pérola de grande valor. E qual é o nosso tesouro? O coração de alguém regenerado, ele é transformado e torna-se desejoso de ser cheio das coisas do reino. Coisas que ele busca agora, em primeiro lugar. Primeiro o reino. Porque Jesus diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que significa que aquilo que o seu coração é despertado e ama e vai atrás, é aquilo que você valoriza e é o seu tesouro. Será que o nosso tesouro é a palavra de Deus? Será que o nosso tesouro é o reino de Deus? Será que o nosso tesouro é o Rei dos Reis, Rei de toda a terra? Veja, os apóstolos, segundo uma nota da Bíblia de Genebra, eles haviam entendido tanto a antiga história redentora, como os novos atos redentores que marcavam a presença, a chegada, a inauguração do reino. E isso tornou-se precioso para eles. Após perguntar se eles compreendiam o que ele ensinava, o Senhor Jesus Cristo afirmou que eles agora se tornariam professores. Professores que não só ensinavam, mas professores que, assim como um pai de família, compartilha os seus tesouros, tirando do seu depósito, tirando da sua despensa, tirando do seu celeiro, aquilo que é importante, pode alimentar e sustentar e transformar as outras pessoas. Tendo sido feitos discípulos, eles foram instruídos, e agora se podia dizer deles: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Nós vimos isso lá no capítulo 12. Será que nós somos esse tipo de homem? E que temos tirado bons tesouros do nosso coração? Um pai de família, ele não se preocupa somente com o seu próprio alimento, mas com o sustento e a provisão daqueles que estão sob os seus cuidados. Assim, meus irmãos, todo crente, ele deve estar preparado a compartilhar esse evangelho. Como que ele fica preparado? Pelo estudo da palavra, para então ministrar às pessoas, tendo dentro do seu coração um depósito da palavra de Deus, que ele pode tirar e dividir sempre que alguém precisar. E, meus irmãos, o mundo precisa desesperadamente daquilo que nós estamos chamando de tesouro. Essa instrução não é apenas para pastores, meus irmãos. É para a igreja. Veja, Pedro exortou o seguinte: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Será que nós estamos preparados? E se não estamos, por que não estamos preparados? Não temos tempo para buscar primeiro o reino e a sua justiça? Tal tesouro não é concedido para inchar o nosso orgulho, o nosso intelecto, mas tal tesouro nos é concedido para ser compartilhado, para ser dividido. Assim, discípulos, eles são canais, não são terminais de bênçãos. Eles deveriam agora dividir a gloriosa verdade com todos os outros.
Aqueles que compreenderam e possuem esse tesouro na despensa do seu coração, é dada então uma importante missão. E esse é o nosso terceiro ponto, uma missão. A primeira é retirar do próprio tesouro. Veja, quem encontra o reino dos céus e torna-se discípulo dele, sendo instruído e sendo versado no seu ensino, agora deve dividir com os outros, como se compartilhasse um tesouro, mas o mais precioso tesouro. Ele agora é um mestre da lei, que tira do seu tesouro. O termo literalmente é lançar fora, lançar com vontade, indicando o seu zelo na comunicação e na instrução das pessoas. Ele agora tem um tesouro, e é da sua câmara de tesouro. Isto é, do seu próprio coração, da totalidade daquilo que ele compreendeu, da totalidade daquilo que agora se tornou precioso para ele. É isso que agora ele vai compartilhar. E aí ele vai compartilhar com amor e paixão. Amor pelas pessoas e paixão por aquilo que arde no seu coração. Esse discípulo entendeu o valor do reino. E agora ele ama e deseja esse reino. E assim, ele não apenas se esforça para entrar, mas também se esforça para ensinar e fazer com que outras pessoas entrem neste reino. Conforme Paulo escreveu em 2 Coríntios 6, esse discípulo, mesmo sendo pobre, ele enriquece a muitos com o tesouro que ele possui. E mesmo que não pareça ter nada, ele possui tudo. Tudo. Nós recebemos esse tesouro, irmãos, imerecidamente. E assim como Paulo afirmou que ele era um devedor tanto de judeus quanto de bárbaros, tanto de sábios quanto de ignorantes, lá no capítulo 1 de Romanos, não sei se os irmãos lembram, mas deveriam lembrar, verso 14, nós também somos devedores a todos aqueles que não conhecem e nem a palavra de Deus e nem mesmo reconhecem a necessidade que possuem do Evangelho. Nós somos devedores deles, porque recebemos esse tesouro imerecidamente. Lembram dos leprosos? Com a cidade cercada, o exército inimigo vai embora, os leprosos vão e começam a comer, e a cidade lá dentro estava passando fome, e chega num momento eles dizem, não está certo o que nós estamos fazendo, nós temos que dividir isso. Esse, aliás, deve ser o nosso compromisso. Não está certo, nós temos o dia do Senhor, nos alimentando desta palavra e vendo um mundo faminto, sedento, e nem entendendo do que tem fome e não compartilhando isso com eles. Assim o mestre da lei, feito discípulo no reino dos céus, ele retira do seu tesouro, em segundo lugar, coisas novas e antigas. Essa expressão aqui, meus irmãos, também divide os comentaristas. Velho, aqui, não significa algo para ser substituído ou para ser ou que é ultrapassado, mas significa algo há muito existente, algo antigo. Ele tira coisas velhas, ele tira coisas antigas. Muitos dos antigos e novos expositores da palavra de Deus, eles erram porque eles entendem coisas novas e coisas velhas como uma referência à lei e evangelho. A lei como coisa velha, o evangelho como coisa nova. E isso é muito errado, irmãos. É muito errado. Primeiro porque a lei não é velha, não é ultrapassada. E em segundo, porque o evangelho não é novo, irmãos. A gente está estudando muito, falando muito sobre pacto. A gente é uma igreja pactual. E a gente entende que o evangelho não começa no Novo Testamento. O evangelho aparece antes da lei. O evangelho é mais antigo que a lei. Também não significa, como alguns dizem, Antigo Testamento e Novo Testamento. Também é errado. Por quê? Porque não existia o Novo Testamento ainda.
Simples assim. Lembre que João Batista, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo, eles pregavam tendo apenas o Antigo Testamento como a Bíblia. E pregavam também coisas novas sobre o antigo Evangelho. A ideia também não é que o Evangelho deve ser adicionado ao estoque anterior do Antigo Testamento. Como diz um teólogo, o que o mestre da lei tira são não coisas novas e também velhas, o que sugere que as coisas novas foram acrescentadas às velhas. Mas o Senhor diz que ele tira coisas novas e coisas velhas. Um toque sutil que lembra o leitor atento de que em Mateus o Evangelho do Reino, embora novo, tem precedência sobre a revelação antiga. E ele é o cumprimento da revelação antiga. O novo não é acrescentado ao velho, porque há apenas uma revelação de Deus progressiva. O seu foco é o novo porque é o cumprimento. E assim ele renova as antigas promessas, que por este meio se tornam novas. Entendem isso? Um mestre da lei, ele podia tirar apenas coisas antigas da sua dispensa. Mas esse mestre da lei que Jesus está falando, o mestre da lei que se tornou discípulo do reino, esse pode tirar coisas novas e coisas antigas da sua dispensa. Ele podia elucidar uma promessa ou uma doutrina. Ele podia confirmar a plenitude da revelação do Antigo Testamento com as coisas antigas. Como nós vimos, os apóstolos eles responderam ao Senhor que haviam entendido tanto a antiga história redentora como os novos atos redentores que marcavam agora a inauguração e a presença do reino. Veja, são os discípulos de Jesus que foram comparados a esses mestres da lei. São eles que tiram coisas novas e antigas dos seus tesouros, da sua despensa. Portanto, é apenas os discípulos do Senhor que estão preparados para a tarefa de trazer estas novas perspectivas do Evangelho, somando com as antigas esperanças e promessas. As coisas antigas. É somente os discípulos. É somente os crentes. Não é a novidade do erro. Não é primeiro as velhas e depois as novas. Mas veja, a ordem de Jesus, as novas primeiro e depois as velhas. Por quê? Porque as antigas, elas são a base e as novas devem ser avaliadas conforme as antigas promessas. E nós lemos esse refrão constantemente, e se cumprindo as Escrituras. Há uma lição que nós não devemos desprezar o antigo por causa do novo. Isso quem faz são os pragmáticos modernos. O conhecimento iluminado pelas parábolas, ele deve ser entendido à luz das verdades antigas do Evangelho, prometidas desde o Éden e cumpridas a partir deste momento histórico redentivo, a qual nos pertence ainda. É o mesmo tempo de graça que viveram os apóstolos que nós estamos vivendo. A verdade divina, meus irmãos, ela é sempre nova, como uma brisa da manhã. Tanto para aqueles que nunca ouviram, estão ouvindo pela primeira vez, quanto para aqueles que já conhecem ela há muito tempo. É um sinal de doença espiritual quando você está cansado das antigas histórias. Contudo, a verdade divina, ela é eterna e é imutável, e sendo assim, ela é sempre antiga. Ela não envelhece, não cai em desuso, é sempre atual. Ela permanece e torna-se antiga porque é eterna, porque é sólida, porque é um refúgio seguro, desafiador e consolador. Ela não envelhece porque ela revela o Deus eterno, e dela nenhum tio e nenhuma vírgula perecem com o tempo. Portanto, meus irmãos, a verdade que desafiou Jó, Paulo e Nínive
É a mesma verdade que desafiou Lutero, John Bunyan e a nós. A verdade que salvou Abraão, Cornélio e os bereanos é a mesma verdade que salvou Calvino, Spurgeon e a nós. A verdade que consolou Sara, Abacuque e Maria Madalena é a mesma verdade que consolou John Huss, John Newton e a nós. E assim, nós devemos tirar coisas novas e antigas do nosso tesouro para ensinar aos outros. E aqui nós vamos para as aplicações. E tem algumas. Pastor, tem sempre muita aplicação, porque palavra sem aplicação não significa absolutamente nada, meus irmãos. Nós temos que saber o que vamos fazer com aquilo que nós ouvimos e compreendemos. Eu espero que eu tenha sido claro e que na minha debilidade o Espírito Santo tenha auxiliado aos senhores compreenderem. Então vamos aplicar aquilo que nós ouvimos. Primeira, os primeiros ouvintes, isso é muito importante. Jesus estava falando com os seus apóstolos. Veja, eles são os mestres da lei que se tornaram discípulos do reino. E é importante nós entendermos isso porque é daí que vem a autoridade dos seus escritos. Entendem isso? Nós somos edificados, diz Paulo em Efésios 2, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos, novo e antigo. Fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, como a pedra de esquina. Mas diante desse texto, nós devemos perguntar, por que essa afirmação de Jesus deve despertar então o nosso interesse se ele estava falando dos apóstolos? E o que nós devemos fazer? Veja, se os apóstolos, discípulos e testemunhas de Cristo foi dada a responsabilidade de ensinar as doutrinas base da igreja, Jesus também comissionou cada um de nós, cada um dos senhores, para proclamar aquilo que ele ensinou e estes homens registraram. Assim, segunda aplicação, nós devemos aprender. Devemos vir para a igreja, meus irmãos, não apenas com os nossos corpos. Tem muito crente que está na igreja tipo missa de corpo presente. O espírito dele está longe. Está em Nárnia, na melhor das hipóteses. Nós devemos vir, não só com os nossos corpos, mas também com as nossas mentes e com os nossos corações despertados. Seria proveitoso se cada um de nós perguntasse a si mesmos e aos nossos filhos, ao final de cada culto, o que nós aprendemos hoje. E nisso nós temos que aprender com os puritanos. Após os cultos, nas refeições e durante o dia do Senhor, eles revisavam o que havia sido aprendido na pregação e viam com seus filhos se eles tinham aprendido e revisavam com eles de novo e estudavam mais uma vez e glorificavam o nome de Deus para que aquilo ficasse registrado. Todo teórico da educação diz que um estudo sem revisão não serve de nada. Nós devemos nos perguntar o que nós aprendemos hoje. Entendemos? Vai o maridão dirigindo e aí, meu amor, entendeu? Ficou uma coisa meio nebulosa, então vamos tentar entender. Se não conseguir, pede ajuda dos universitários. Vamos atrás. Filhão, entendeu? Claro, respeita a diferença cognitiva, mas o que você entendeu da pregação hoje, filho? Quantos vêm à igreja há anos e jamais aprenderam uma coisa alguma? Pior, tem aqueles que parecem desaprender. Aí culpam o pastor. Mas será que nós temos nos esforçado para entender? Nós nos examinamos? E quando não entendemos, nós buscamos entender? Perguntamos? Vamos atrás? Terceira aplicação, entendimento implica responsabilidade. Deus, meus irmãos, nunca nos concede algo para nós guardarmos para nós.
nem dinheiro, nem bens, muito menos conhecimento. Todas as coisas que nós recebemos imerecidamente como dádiva de Deus, nós recebemos para investir no reino de Deus. E é isso que a igreja tem que entender, por isso que a gente não fica fazendo aqueles apelos de 1 hora para dízimos e ofertas. Deus nos prospera para que nós auxiliemos, Deus nos dá entendimento para que nós expliquemos, Deus nos dá alimento para que nós dividimos, Deus nos dá automóveis para que nós levamos os irmãos que não têm, Deus nos dá saúde para que nós auxiliemos aquele que está de cama. Mas nós estamos preocupados agora com o entendimento e a responsabilidade do conhecimento. Essa responsabilidade é um privilégio que nós compartilhamos com os apóstolos. Porque o texto foi escrito, meus irmãos, para nós. Jesus está dizendo que eles seriam esses primeiros mestres da lei, os primeiros escribas, feitos discípulos do reino, ok? Mas o texto foi escrito para eles? Não, eles foram comissionados ao vivo pelo Senhor. O texto foi registrado para nós. E é por meio do texto que eles registraram que nós somos chamados a essa responsabilidade. As parábolas deste capítulo, elas representam um desafio para nós em 2 níveis: compreensão e ação. E aí o estudioso diz que a compreensão sem ação é estéril. E a ação sem a compreensão é exaustiva e inútil. E eu acrescento, perigosa, porque aí está o berçário das heresias. Quarta aplicação, essa passagem nos prova sobre o amor às pessoas. Nós devemos amar a Deus acima de tudo e devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Não gostaríamos que o Evangelho nos fosse anunciado? Então façamos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Meus irmãos, quando você olha para o lado, isso nos foi feito. O Evangelho nos alcançou, nós estamos aqui porque Ele nos alcançou. Portanto, assim como o Evangelho nos alcançou, que o amor à glória de Deus e ao próximo nos incendeiem a pregar o Evangelho para as pessoas. Você aprendeu algo sobre o reino? Você sabe algo sobre o reino? Veja, você não precisa ter um diploma, você não precisa saber muito, mas você sabe algo sobre o reino de Deus? Então, você é rico. Rico. Você tem uma pérola de imenso valor, porque muitos nada sabem. Assim como um pai de família providencia as necessidades dela, mais por amor do que por obrigação, nós, como discípulos do reino, somos comissionados a prover o sustento espiritual do próximo, motivados por esse amor. Amor a Deus, a glória de Deus e ao próximo. Quinta aplicação, as dificuldades. Porque há. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas eu tenho dificuldade em aprender. Eu tenho dificuldade de entender. E o outro vai dizer assim: ah, pastor, eu tenho dificuldade de ensinar, eu sou tímido, eu tenho vergonha de falar, eu não sei como falar. E aí eu digo para vocês: bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Não se engane porque eu estou aqui atrás do púlpito, que eu sou diferente dos irmãos. Todo verdadeiro crente tem alguma dificuldade, apenas em graus diferentes. Mas ouça, a boa nova do Evangelho é que não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa retórica, não é pelo braço da carne, mas é pelo poder do Espírito de Deus. Isso é glorioso. Haverá algo difícil para ele? Ele não pode capacitá-lo a aprender e a ensinar, e não é ele que vai despertar e convencer o pecador. Não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos regenera, é Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos lembra aquilo que nós aprendemos, é Ele que nos capacita. Cada um de nós recebeu um talento.
Uns podem ter recebido mais, outros menos, mas ninguém ficou sem. Da mesma forma que Deus agiu no passado, capacitando aqueles pecadores, iletrados, analfabetos, simples, Ele tem agido no presente. E meus irmãos, me permitam falar, eu, miserável pecador, grosso, analfabeto funcional, lento em aprender, extremamente tímido. O pastor não é tímido, eu disfarço muito bem, meu irmão. Extremamente tímido, com transtorno de atenção, com distúrbio de sono. Eu sou uma prova viva que o poder não está no homem, mas está em Deus. E eu sou uma prova viva que o Espírito Santo pode fazer jumentinhos como eu falarem quando necessário. E meus irmãos, quando eu olho para vocês, eu tenho certeza que eu não sou melhor do que ninguém que está me ouvindo, seja aqui presente hoje, seja na gravação amanhã depois. Eu não sou melhor do que nenhum dos senhores. Eu tenho certeza que cada um dos senhores é útil no local que o Senhor os colocou. São vocês que estão lá, não sou eu. Foi você quem Deus colocou na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua roda de amigos e etc, etc. É você quem pode enriquecê-los com um tesouro que nós já possuímos. Lembram do texto da liturgia? Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem. Como? Por meio da loucura da pregação. Irmãos, continua Paulo, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Nós somos simples, somos humildes, somos analfabetos às vezes. Pelo contrário, ele diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Quando você pega o Evangelho, é no poder de Deus, para a glória de Deus. Sexta aplicação, a graça nos perdoa. Ainda que nós estejamos falhando, e estamos negligenciando tanto o aprendizado quanto o ensino, nós somos consolados, porque a graça traz muitas bênçãos em Cristo. Traz o perdão dos nossos pecados, tanto do nosso desinteresse em aprender, em estudar as Escrituras, quanto as desculpas que nós usamos para deixar de ensinar e pregar aos outros. A graça também traz capacitação, afinal é o Espírito Santo quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. É por meio dele que nós somos capacitados a aprender e a ensinar. A pessoa mais simples que conhece o Evangelho será mais inteligente do que os eruditos e mais rica do que os bilionários. Você, meu irmão, minha irmã, tem um tesouro. Você tem um tesouro. Nós temos um tesouro e é Deus quem nos torna capaz. Não precisamos sair do país para sermos missionários. Não! Basta abrirmos as nossas bocas. Você tem uma esposa ou um esposo, filhos, netos, sobrinhos, vizinhos, pessoas que você encontra nos mercados, nas salas de espera no médico, no trabalho, na escola. Você tem todas essas pessoas para ensinar. Pessoas que estão desesperadas.
Veja, eu não estou dizendo que você deve debater com ateus. Eu não estou dizendo que você deve ser aquele chato que fica empurrando o evangelho goela abaixo daqueles que não querem. Mas o que eu estou dizendo é que a maioria das pessoas são como terra seca, carentes, feridas, que precisam de uma palavra simples, dita por um servo simples, mas uma palavra poderosa. Não nos interessa convencer os sábios. Poucos são chamados para ser debatedores, apologetas. Mas o que nos interessa é proclamar que Cristo salva aqueles que creem nele. E mesmo que a pessoa não creia, nós fizemos a nossa parte. Existe um erro que eu aprendi há pouco tempo. A gente acha que a gente vai evangelizar a pessoa. Não existe isso, irmão. A gente evangeliza o evangelho. Evangelizar é proclamar. Você evangeliza pregando o evangelho. E esse evangelho é o bom perfume de Cristo naqueles que se perdem e naqueles que recebem vida. Então, se concentra menos na pessoa, ainda que você tenha que amar ela, mas se concentra mais no poder de Deus. Sétima aplicação e a última. Essa é uma aplicação para os líderes da nossa comunidade, seja os líderes da igreja, os oficiais, sejam para os líderes nos lares. Enquanto eu preparava esse sermão, eu fui atingido por uma frase do Dr. Lloyd Jones, que me botou numa lona, e é uma alerta para todos nós. Ele diz o seguinte: amar pregar é uma coisa, amar aqueles a quem pregamos é algo bem diferente. Isso foi forte. Que Deus nos conceda amor. Que Deus nos conceda amor para que amemos primeiro e antes de qualquer coisa o Altíssimo, o autor da mensagem. Que Deus nos conceda amor para que nós amemos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o objeto da mensagem. Mas que Deus conceda também amor para que nós amemos a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. E que Deus nos conceda amor para que nós amemos aqueles que são amados por Deus e que necessitam ouvir esta mensagem. Cuidemos, meus irmãos, para não sermos hipócritas, para não falar uma coisa e fazer outra. Cuidemos para não sermos tolos, falando daquilo que nós não conhecemos e oferecendo uma salvação que nós não experimentamos. Nenhum homem, diz o puritano John Owen, nenhum homem prega bem o seu sermão para outro se primeiro não pregar para o seu próprio coração. Apliquemos a nós. Nenhum homem pode pregar o evangelho para outro homem sem antes ter pregado para nós mesmos, para você mesmo. Paulo escreveu em 1 Coríntios e nós lemos na liturgia e eu encerro com esse texto. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e capacite, que Deus nos dê compreensão e nos desperte, e que Deus Pai seja misericordioso conosco, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, que chega até nós e nos salva, em primeiro lugar, confrontando o nosso pecado e nos salvando. Obrigado pela Tua palavra, que confronta também a nossa letargia, a nossa preguiça em estudar, em aprender mais, e principalmente a nossa letargia, a nossa ociosidade, a nossa preguiça, a timidez e desculpas para não falar das palavras da vida com aqueles que estão perecendo. Obrigado por sermos confrontados e obrigado porque a palavra também nos mostra, Senhor, que o poder é Teu, a glória é Tua e nós somos capacitados por Ti. Que possamos compreender e fazer esta pergunta a nós: o que nos impede?
Se Deus é por nós, quem pode parar a tua mão? E nos dá, Senhor, ousadia, amor ao teu reino, amor à tua glória, amor à salvação, amor às pessoas que precisam ouvir. Te agradecemos por isso, Senhor, e que essa ministração possa transformar as nossas vidas para a glória do teu nome. Amém.